Tá certo, então boa tarde a todos, pessoal. Eu sou Artemis Pavoni Alves, junto com a Denise, que já vai se apresentar. Vou falar sobre saúde mental do trabalhador da saúde, cuidando de quem cuida. Eu sou especialista em saúde mental na atenção básica do Núcleo de Saúde Digital da Unifesp e minha formação é psicóloga. E você pode se apresentar também, Denise? Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes, Artemis, Marinês. Sou Denise Miyamoto de Oliveira, terapeuta ocupacional do Núcleo de Digital, né, da Unifesp. Estou como supervisora em saúde mental na atenção básica. Bom encontro para a gente. Bom encontro para a gente. A ideia é trazer alguns elementos para a gente refletir. Conforme a gente for vendo, vai ter um vídeo que é uma animação da Disney, é curtinho, tem uns 6 minutos. Também a gente vai falar de um mito grego e também de um conto de Machado de Assis. A partir desses elementos, vocês já vão pensando o que isso tem a ver com a saúde mental, o que isso tem a ver com o trabalho, o que tem a ver com o meu trabalho como cuidador, como cuidadora, enfim. E depois a gente vai discutir para a gente aquecer a nossa palestra, tudo bem? Então vamos começar? O vídeo que nós vamos assistir agora é Cabeça ou Coração. Vamos curtir. O mito de Sísifo. Então, na mitologia grega, tá tudo certo aí com as pessoas entrando, né? Ok. Na mitologia grega, o Sísifo, ele é uma pessoa que enganou a morte, e não foi uma vez só, tá? Enganou a morte e os deuses mais de uma vez. Para vocês terem uma ideia, a morte foi buscá-lo, né? Thanatos, né? Foi buscá-lo, e aí ela não estava acostumada com a reação que ele teve, porque quando as pessoas recebem a morte, fica meio triste, né? Meio decepcionada, chateada, espantada. Ele recebeu ela super bem, foi muito cordial com ela e acabou distraindo a morte. Aí ele pegou, virou e acorrentou a morte e deu no pé. Então ele escapou, se escondeu e conseguiu escapar da morte dessa vez. E aí, depois, quando chegou a vez dele de novo, né, que a morte achou ele de novo, ele tinha combinado com a esposa dele. Olha, mulher, você faz o seguinte, quando eu morrer, você não faz nenhum ritual, não. Você me joga lá em qualquer lugar, não faz nenhum ritual fúnebre e me deixa lá. E dito e feito, ela não fez nada, jogou ele em qualquer lugar. E aí, quando ele foi parar lá no Hades, que é o mundo subterrâneo, chegou para o deus Hades, né, que tem o mesmo nome que o lugar que ele mora, e falou assim: olha, Hades, é um absurdo, né? Eu estou aqui, minha mulher não fez nenhum ritual fúnebre, sabe? É até um desrespeito com o senhor, seu Hades. E aí o Hades deixou o Sísifo voltar para o mundo superior de novo, né? Enganou a morte de novo. Enfim, quando finalmente o Sísifo morreu mesmo, morrido, ele recebeu um belo de um castigo, né, no Hades. E o castigo era de levantar uma pedra colossal, uma pedra gigante, morro acima, até chegar no alto, e depois que ele conseguisse terminar esse trabalho, a pedra rolava tudo de novo até a base da montanha. Então é o que a gente chama de trabalho de Sísifo, aquele trabalho que parece que não tem nenhum sentido, super difícil, e aí quando a gente chega no fim tem que começar tudo de novo, não é? O Albert Camus, ele faz o pensador, né, franco-argelino Camus, ele faz uma metáfora com esse mito grego. Ele fica imaginando, né, que esse Sísifo é como se fosse uma metáfora para a vida, esse levantar a pedra montanha acima, e esse esforço que parece que é absurdo. E aí ele foca no momento em que o Sísifo está descendo a montanha, depois que a pedra já rolou, ele está descendo a montanha. E aí, enquanto ele desce a montanha, é o momento de descanso e da reflexão, né? É da conscientização, tomada de consciência. E aí que o Sísifo, ele constitui quem ele é. Acaba que a tarefa dele, que não é chegar na montanha ou
carregar aquilo, acaba que o sentido da vida dele acaba sendo o presente. Ele não vai focar no final, nem no que aconteceu, nem no que vem depois. É a vida presente. Então, Sísifo desafiou os deuses e, ao ser capturado, recebeu uma punição por toda a eternidade. Ele deveria empurrar uma pedra montanha acima. A pedra então rolava para baixo, obrigando-o a recomeçar. Camus enxerga em Sísifo um ser que vive a vida intensamente, que abomina a morte e é condenado a uma tarefa sem sentido, representando o herói absurdo. Apesar de reconhecer a falta de significado, Sísifo continua a realizar sua tarefa diária. Camus utiliza o mito como uma metáfora para a vida moderna, comparando a rotina de trabalhadores e empregos fúteis em fábricas e escritórios. Citando o Camus, o operário de hoje trabalha todos os dias em sua vida, faz as mesmas tarefas. Esse destino não é menos absurdo, mas é trágico quando apenas em raros momentos ele se torna consciente. Quantas vezes que a gente se vê como Sísifo, não sei, vou guardar para mim aqui, mas eu quero que vocês reflitam. E podem utilizar essa imagem para pensar, né, como o pensador fez. Como será que esse Sísifo se sente ao tentar levantar, subir com essa pedra morro acima? E mais, no momento que a pedra rolou, ele descendo a montanha, ele pensando, ele tomando consciência da sua existência. Por último, o elemento aí para a gente abrir a primeira discussão é o conto do Machado de Assis, O Espelho. Nesse conto, existe um homem que ele é o primeiro a ter um lugar social importante na família. Ele é o primeiro a ser um militar, que ele tem uma farda e ele tem um título, ele é alferes. E aí ele é conhecido, então, ele é muito bem quisto por todos, por ser esse alferes, ele é conhecido por senhor alferes. Acontece que ele acaba por se identificar tanto com esse papel social, que uma vez, olhando no espelho sem a farda, o reflexo ficava borrado, ele não conseguia se enxergar. Aquilo assustou. E quando ele colocou a farda novamente, ele se viu nitidamente. Então, o tanto que esse alferes estava identificado com essa persona, com essa imagem social. Jacobina é um homem de 45 anos e de origem humilde, que conseguiu subir na vida por conta de uma nomeação a um posto militar. Certo dia, estava com mais 4 amigos em uma casa debatendo sobre a alma, o universo e outros assuntos. Jacobina, porém, mantinha-se calado e parecia não estar muito interessado no assunto. Quando um dos presentes exige que ele dê sua opinião, Jacobina diz que irá contar um episódio de sua vida. Ele pretendia defender sua teoria de que cada pessoa possui 2 almas, uma exterior e outra interior. Aos 25 anos, Jacobina foi nomeado alferes da Guarda Nacional, o que lhe garantiu uma mudança significativa de status. Sua família passou a elogiá-lo e a se orgulhar dele, e agora era o senhor alferes. Um dia, sua tia Marculina o chama para ir até o sítio onde ela morava. Por conta do status do seu sobrinho, ela lhe oferece um grande espelho, proveniente da família real portuguesa, e melhor mobília da casa, e o coloca no quarto destinado a Jacobina. A partir de então, tudo mudou em sua vida. A percepção que tinha de si mesmo passou a ser aquela que os outros tinham dele, e a pessoa que Jacobina era não mais existia. Pouco tempo depois de chegar ao sítio, Marcolina saiu de viagem. Aproveitando a ausência dela, os escravos fugiram e Jacobina viu-se sozinho no sítio. Assim, passou os dias perdido nas sombras da solidão e angustiado por ter perdido sua alma exterior, fruto da imagem que os outros faziam dele. Em certo momento, ele decide olhar o espelho e percebe que a imagem ali refletida estava corrompida e difusa, assim como a imagem que ele fazia de si mesmo na ausência dos outros.
Não conseguindo enxergar a si mesmo com nitidez, Jacobina resolve vestir sua farda e olhar-se no espelho. Dessa vez, a imagem refletida era nítida e com clareza de detalhes e contornos. Recuperando assim a alma exterior que preenchia sua alma interior, Jacobina conseguiu evitar a solidão nos dias que se passaram. Então, com essa imagem desse espelho colossal, eu te convido, Denise, o que você refletiu a partir desses elementos para a gente abrir um pouquinho a discussão? Acho que eu fui fazendo um processo, né, te ouvindo, né, nesses 3 momentos. Acho que o primeiro deles é como que a morte marca a nossa vida, né? A morte é algo que a gente sabe que vai acontecer e que parece que a todo tempo ela está distante da gente, ela está no futuro. E aí muitas vezes a gente vive nesse futuro com medo do que vai acontecer e perde o lugar aqui presente, né? A gente fica vivendo lá e perde o pé no chão daqui. Acho que esse foi a primeira coisa que me chama atenção. Em que momento a gente está vivendo? Estou lá ou estou aqui? Né? Acho que tem uma outra questão que você traz, que é de como a gente vai também lidando com isso e como que a gente vai se constituindo, lidando com as questões do fora, de como que as pessoas nos veem, das expectativas que a gente tem, e como isso vai reverberando dentro. Então, como que esse trânsito do dentro e do fora, ele vai se dando, assim. E acho que a última coisa, como terapeuta ocupacional, que me chama atenção é um pouco essa organização cotidiana e escolhas que a gente vai fazendo, né? Acho que o primeiro vídeo, ele me traz isso muito forte, assim, né? Quando a gente vê também o mundo do trabalho ou o mundo em que a gente vai fazendo atividades, às vezes, muito repetidas, né? Sem muito sentido, mas quando a gente organiza e abre para outras coisas e outras atividades, a gente vai conseguindo ter momentos de respiro, né? E aí isso também vai fazendo a gente se fortalecer e poder voltar para essas atividades, às vezes, mais sem sentido e encontrar sentido ou lidar com elas e criar relações, né? E ir se fortalecendo, assim. Então, me remete a isso num primeiro momento, assim, né? E como isso vai entrando, talvez, no mundo do trabalho. Acho que essa agora é um pouco a conversa. É essa conversa. Alguém mais pensou alguma coisa e gostaria de compartilhar? A gente pode, então, retomar a apresentação? Vamos retomar. Então, para falar do esgotamento profissional, a gente iniciou uma reflexão, vamos agora para o duro ali, que seria o adoecimento no trabalho, o burnout. A síndrome de burnout, também conhecida como síndrome do esgotamento profissional, é um distúrbio emocional caracterizado por sintomas de exaustão extrema, estresse e esgotamento físico. Esses sintomas surgem em decorrência de ambientes de trabalho desgastantes, que exigem alta competitividade e responsabilidade. As principais causas dessa síndrome estão diretamente ligadas ao excesso de trabalho. É especialmente comum entre os profissionais que enfrentam pressão constante e responsabilidades diárias, como médicos, enfermeiros, professores, policiais, jornalistas, entre outros. Nós, profissionais da saúde, passamos muito por essas dificuldades, não é? Então a gente pode respirar um pouco e tentar, vamos lá fazer essa brincadeira, vamos tentar ver se a gente está com alguma coisa assim, algum sintoma. Esgotamento de energia, estou vendo alguém já tentando se diagnosticar, hein? Sentimento de exaustão, será? Tá com exaustão aí, pessoal? Negatividade constante, aquela pessoa, não, isso não dá certo, aqui não tem jeito, não aguento mais, também, o que eu estou fazendo aqui? Sentimento de derrota e desesperança, dificuldade de concentração, alteração no apetite, redução da eficácia profissional, você não consegue mais fazer o que você conseguia antes, insônia ou alteração do sono,
Presta atenção, isso relacionado ao trabalho. Não é que você tinha um transtorno mental, você já estava em sofrimento e aí você não consegue trabalhar. É o contrário. Você, por conta do trabalho, desenvolveu esse sofrimento. Olha aí, coitado, gente, ele cansou. Também trabalhar com esse telefone velho aí, esse equipamento, né? Ele não tá legal, gente. Alguém se identifica assim com essa postura? A síndrome de burnout pode aparecer quando o profissional enfrenta metas de trabalho extremamente desafiadoras ou se encontra em situações em que, por alguma razão, acredita não ter as habilidades necessárias para atingi-las. Essa condição pode resultar em episódios de depressão profunda, tornando essencial buscar ajuda profissional ao perceber os primeiros sinais. Então, repetindo, você não tinha depressão, você começou a desenvolver por conta da sua situação no trabalho. Podem aparecer sintomas físicos, dor de cabeça, dor de barriga, cansaço extremo, redução no apetite, pressão alta, fadiga, dores musculares, alteração nos batimentos cardíacos e também as emocionais. Então, cansaço mental, isolamento, alterações repentinas de humor, sentimento de derrota, desesperança, sentimento de incapacidade, sentimento de frustração, negatividade. Então já estamos meio cansados só de pensar nessas coisas, lembrando, né? Será que eu já tive isso? Não tive? Eu mesmo já estou com uma dor aqui, credo. Deixa eu me ajeitar aqui. Tem solução, tá, gente? Nós vamos dar ajuda, tá bom? Uma das ajudas, e aí eu gostaria de propor outro exercício. Denise, fique esperta aí que você também vai pensar junto com a gente. O planejamento selvagem. São pessoas chamadas criadoras, depois vai ter as referências lá no final, o nome delas, né? Que criaram as 11 premissas selvagens. Então, eu vou ler uma a uma, e a ideia é que você pense em qual que você se identifica, qual que reverbera mais na sua vida, tá? Vida profissional. Ou que você mais necessita, ou que você mais pratica. Então, as 11 premissas selvagens. 1. Vai anotando, hein? Você é responsável por criar aquilo que você quer que exista. 2. Você não precisa fazer tudo sozinha. Veja, está no gênero feminino, obviamente, serve para homens, mulheres e qualquer gênero, né? 3. Sua produtividade não determina o seu valor. 4. Sem gentileza, cuidado e prazer, o sucesso é uma força destrutiva. 5. Trabalhe lentamente. Descansar é parte do trabalho. 6. Não há foco sem distração. Continue voltando. 7. É só dar um passo e ele te prepara para o próximo. 8. Sua atenção é um recurso finito e precioso. 9. Uma lista interminável de coisas para fazer é uma tática infalível para aprisionar uma mulher. 10. A alegria é revolucionária. 11. Quando a gente aprende a fluir com os ritmos da vida, planejar é um ato criativo. Você pensou, Denise, qual que você mais te chamou a atenção aí? Você não precisa fazer tudo sozinha. Acho que esse é um lugar que eu me atento. Fico atenta, olho o tempo todo. E às vezes um mantra. Vamos tatuar isso daí, né? Duas coisas. Uma que eu falo que quem trabalha na saúde tem que tatuar. Não é comigo, né? Porque às vezes as pessoas elas ficam bravas ou elas colocam coisas, as suas sombras projetam na gente, e aí eu tenho que lembrar, não é comigo. E outra, a minha premissa aqui, eu acho que
uma lista interminável de coisas para fazer é uma tática infalível para aprisionar uma mulher. Isso aí me pega. Tem mais alguém que gostaria de compartilhar? Então vamos continuar aqui nossa conversa. É claro, gente, que o sofrimento ele é inerente à condição humana. Nós não queremos sumir com o sofrimento, isso é impossível. O que a gente precisa fazer é lidar com ele de uma forma saudável e não patológica. Então, se a gente pensar que o sofrimento no ambiente de trabalho pode estar ligado a conflitos entre a persona, a máscara social. Então, eu sou psicóloga, palestrante, então eu estou vestida de um jeito, eu falo de um determinado jeito, me comporto, uso um equipamento tal, que me identifica como essa profissional, essa persona. Mas isso é como a farda do Jacobina, não é? Então, pode haver um conflito entre a persona e o self, que na psicologia analítica a gente fala, né, que a nossa tarefa de vida é o processo de individuação, para a gente se aproximar cada vez mais aquilo que é para a gente ser, que seria o self, a nossa essência individual. Então, pode haver um conflito entre isso, esses dois. Isso reflete tensões entre as exigências sociais e institucionais. Veja, muitos de nós estão inseridos em instituições, né? Seja a empresa, seja o governo ou a universidade. Quem me conhece já ouviu muito isso, né? Que eu falo bastante, que a gente acaba se tornando engrenagem, né? De uma máquina, e a gente é desumanizado por isso. Um tijolo no muro, mais um tijolo no muro, não é isso? E tem tensões entre as exigências sociais e institucionais e as necessidades internas do indivíduo. A gente precisa trabalhar isso. Uma identificação excessiva com a persona profissional pode resultar em alienação e fragmentação psíquica. Veja lá o espelho do Machado. Por outro lado, um confronto produtivo com esse sofrimento pode incentivar o processo de individuação, promovendo a autenticidade e integração psíquica. Veja o Sísifo. Então, continuando com ajudas aí, soluções, né? É muito importante que haja espaços de conversa sobre o trabalho e o sofrimento que vivenciamos nele. Assim, todos terão a oportunidade de se expressar e elaborar as questões levantadas. Dessa forma, a transformação do sofrimento é possível e novas oportunidades de desenvolvimento são criadas. Não é assim, olha, então você tem burnout, você está doente, eu vou te afastar, vai se tratar e tudo fica igual. Não. O sofrimento no trabalho, ele é coletivo, ele tem causas nas relações, na questão da instituição, na questão do próprio processo de trabalho, e isso precisa ser sempre olhado, sempre falado. Afinal, o que não é dito é maldito, não é? Então, como eu havia dito, a gente tem que estar atento ao ambiente, às condições de trabalho, às relações no trabalho. Gente, dá bom dia, responde bom dia, sorri no trabalho, não seja aquela pessoa que não dá bom dia. Não podemos cair no risco de colocar no indivíduo toda a responsabilidade pelo sofrimento no trabalho. Então, aquela história, o adoecimento, então, isso que é a pegadinha, né, da doença, do burnout, do Código Internacional de Doenças, né? Você diagnosticou, ufa, o problema está aqui, toma, sei lá, vai fazer terapia e se trata. Não é isso, né? Mas é claro que a gente tem que distensionar um pouco. Então, uma dica aí, e convido vocês para a gente fechar essa primeira parte para mais uma reflexão após. Vamos fazer uma meditação? Então, vamos assistir esse vídeo aqui. Como meditar em um instante? Já que está assistindo esse vídeo, aposto que você quer meditar, mas não tem tempo. Talvez já tenha tentado meditar, mas encontrou dificuldades.
Talvez você teve uma experiência fantástica meditando ali, mas simplesmente não consegue o mesmo sentimento aqui. Quem fez esse vídeo foi o Martin Borosso e ele vai te apresentar a técnica da meditação em um instante. Então, você poderá meditar em qualquer momento. Por exemplo, quando estiver estressado. Ou quando estiver com raiva. Talvez esteja com dificuldades para dormir. Ou esteja ansioso. Ou só esteja precisando de uma ideia nova. Embora a meditação em um instante seja, em última análise, a meditação em um momento, vamos começar com 1 minuto. Começamos com 1 minuto porque o momento passa tão rápido que é muito difícil percebê-lo. Mas 1 minuto é como um momento que você pode segurar. Você sabe quando começa e quando termina. Então é mais fácil de entender. Se você estiver pronto, vamos fazer 1 minuto básico agora. Talvez você queira fechar a porta, ou ao menos dizer para as pessoas que você não está disponível no próximo minuto. Você não precisa fazer um nó em você mesmo para isso. Apenas sente-se com suas pernas firmes no chão. Tente sentar reto, mas não fique rígido. É como se a sua cabeça tivesse sido levantada para longe do peso do mundo. Pense nisso como uma atração cósmica. Agora coloque as mãos em qualquer posição que seja equilibrada, simétrica e parada em repouso. Assim, assim ou assim. Mas o que devo fazer com a minha mente? Durante 1 minuto, apenas preste atenção na sua respiração, momento a momento. Claro, mesmo no espaço de 1 minuto, você irá se distrair. É perfeitamente normal. Não significa que você está fazendo errado, mas assim que você perceber que está se distraindo, apenas pense, e traga sua mente de volta para a respiração. Ou fazer um sinal sonoro para que você saiba quando começar e quando terminar. Pronto? Então feche os olhos. Ah, mais uma coisa. Pode sorrir. Vamos. Ao abrir os olhos, perceba como está se sentindo agora. Talvez um pouco mais revigorado, um pouco mais alerta, com a mente um pouco mais aberta. Nada mal para 1 minuto, né? E quanto mais você fizer, melhor fica. Mas, por favor, não faça 1 minuto mais longo do que 1 minuto. Não seja agressivo quanto a isso, porque o objetivo do minuto básico é mostrar que você pode fazer uma mudança significativa no seu estado mental rapidamente. Então, se você fizer por mais tempo, estará trapaceando. Com a meditação em um instante, você também pode aprender a fazer um minuto portátil, que pode ser muito útil quando você está esperando na fila, no trem, ou preso em uma reunião chata. Você também pode aprender um minuto bônus, um minuto surpresa e um minuto emergência. Com a meditação em um instante, você também pode aprender a reduzir o tempo do minuto básico, passo a passo, até que dure apenas 1 instante. E quando você puder meditar em 1 instante, seu dia inteiro poderá ser preenchido com meditação.
porque não vai precisar de tempo nenhum. Como estamos aí? Quais as sensações? Vou falar. Um leve sorriso. Sabe? Bom, muito bom. Que bom. Um leve sorriso. Agora é com você, Denise, falar um pouquinho, então, porque a gente tem ajuda, né, na rede de atenção psicossocial para todo o sofrimento mental. Eu acho que as questões do trabalho também estão incluídas, não é? É com você. Vou falar bem rapidinho sobre a RAPS, né? Acho que lembrando que a RAPS é a rede de atenção psicossocial, né? E reforçando que a gente está falando de uma rede, né? Então, durante muitos anos, a gente teve um serviço único que se propôs a cuidar, eu ponho entre aspas, porque não foi cuidado, né? As pessoas que tinham alguma doença mental, os hospitais psiquiátricos, e ao longo dos anos a gente foi instituindo e compondo essa rede de atenção psicossocial. E reforço que nessa rede a gente tem vários serviços que são porta aberta, que a gente não precisa de encaminhamento a qualquer momento, a gente pode procurar para ser acolhido, para ser atendido, né? Então, vou começar ali pela nossa porta principal, que é a Unidade Básica de Saúde, né? Em que a gente recebe no acolhimento, as pessoas que estão ali no território, que estão sentindo alguma coisa, a gente pode, né, sentindo algum desconforto, alguma questão mais ali emocional, psíquica, podem procurar a unidade básica. Os CAPs, né, também são serviços porta aberta, a gente não precisa de encaminhamento, se tiver algum CAPS funcionando com encaminhamento e agendamento para um primeiro acolhimento, não está funcionando como um CAPS, né, que é um serviço que se propõe a um cuidado mais intensivo, né, então, alguém que precisa de um cuidado por todos os dias, diário, né, esse CAPS também está ali no seu território, para o acesso rápido, tá? Vou ali para o serviço hospitalar, né, situações de urgência e emergência, então, às vezes uma situação de crise, né, em que a gente precisa do atendimento naquele instante, em que eu não tenho um vínculo com o CAPS, a unidade básica está fechada, a gente pode procurar ali o serviço de urgência e emergência. O serviço hospitalar, desculpa, o serviço de urgência e emergência, né, que a gente tem o SAMU, por exemplo, que vai ajudar aí nesse atendimento muitas vezes em via pública, nas casas, ou até para ajudar a transferir de um desses serviços para o outro, tá? A gente tem a atenção de caráter transitório, e aí agora eu vou contar um pouquinho da RAPS, né, caráter transitório, que são os serviços, são as unidades de acolhimento, as comunidades terapêuticas, então, pessoas em uso de substâncias em que precisam ficar mais distante do seu território, da sua casa, por um tempo recortado, dentro do seu projeto terapêutico, a gente tem esses serviços de caráter transitório e muito bem construídos, no sentido, né, a unidade de acolhimento, muito bem construídos dentro do seu projeto terapêutico. A gente tem aqui a reabilitação psicossocial, né, acho que pensando ali, né, no vídeo que a Artemis trouxe no início, né, a gente precisa muito mais, né, do que não ter sintomas e não ter doença, né, a gente precisa pensar na arte, na cultura, no trabalho, enquanto espaços e lugares de vida. A reabilitação psicossocial, ela vai abrindo e articulando esses espaços. E a estratégia de desinstitucionalização. Então, as pessoas que passaram e viveram muito tempo, né, dentro de hospitais psiquiátricos, a gente tem uma reparação a fazer com essas pessoas, né, e aí a gente tem os serviços residenciais terapêuticos e o programa de volta para casa, né, como um valor indenizatório ao tempo em que essas pessoas ficaram dentro desses hospitais sem indicação. Essa é a RAPS, né, mas acho que mais do que pensar a RAPS como um todo, os serviços que a gente pode acessar no momento em que a gente estiver angustiado, no momento que a gente precisar de um cuidado ou algum familiar nosso, a gente tem aí os serviços para serem acessados. Ótimo. E eu acho que também você poderia falar sobre a NR1, né, que tem bastante a ver com o nosso assunto. Acho que a gente pensou, né, Artemis, em trazer uma pincelada sobre a NR1, acho que a gente não está aqui para falar dela, mas eu acho que é uma norma
regulamentadora que chegou, que foi, né, renovada recentemente, e ela traz algo que é importante, que é a gente poder pensar, né, nos riscos psicossociais dentro dos ambientes de trabalho, né? Então a gente pensava antes nos riscos biológicos, né? Então quais os riscos ergonômicos, né? Mas e os riscos psicossociais? Como é que estão as relações de trabalho, relações de assédio que provocam e promovem esse adoecimento em ambientes de trabalho? Acho que isso é bem importante, né? A ANR, ela vem para regulamentar não só os serviços privados, empresas, indústrias, escritórios, mas os serviços públicos também. Então, todos os serviços, né, empresas, a gente precisa hoje olhar, né, para esses aspectos e pensar nos processos de trabalho para gerenciar esses riscos e diminuir esses riscos. Com certeza, e também o outro elemento que pode diminuir esses riscos e até consertar alguns problemas é a educação permanente, né, Denise? Quando a gente fala, né, do SUS, né, e quando a gente vem falar, né, do sofrimento no trabalhador da saúde, e aí aqui a gente quer fazer um parêntese e chamar a atenção para o trabalhador do SUS, não tem como a gente não falar de educação permanente, né? Acho que a gente trouxe, né, Artemis traz muito sobre a psicopatologia do burnout, mas a gente não quer perder de vista, né, que esse processo de adoecimento, ele está dentro de um contexto, né, que essas pessoas vivem em um contexto. Então, hoje a gente vive num mundo neoliberal, né, em que a gente precisa cumprir metas, que a gente precisa gerar produtos, e que muitas vezes isso nos promove adoecimento, sim. E o trabalhador da saúde, o trabalhador do SUS, ele não está fora disso, né? Acho que pelo contrário, a gente tem visto cada vez mais essa convocação de produção de meta, ainda mais produção de cuidado, dentro do SUS, né? E isso tem gerado adoecimento, sim. A educação permanente é uma das estratégias de gestão, né? Então, quando a Artemis traz sobre rodas de conversa, olhar para processos de trabalho, né? Como que o trabalhador, ele não é só aquele que aperta o parafuso, não é a engrenagem, né? Não é uma peça da engrenagem, mas ela sabe sobre o seu processo de trabalho, né? Conversa sobre assistência, sobre atenção, sobre gestão, né, ele participa, ele faz a cogestão do seu processo de trabalho, e deixa de ser uma pecinha e deixa de ser um produto. Então, a educação permanente é uma estratégia de cuidado, sim, e a gente não pode deixar de falar disso para o trabalhador do SUS. Perfeito. Talvez o nosso papel aqui também, né, esteja sendo esse. É claro que a gente não vai esgotar o assunto hoje, né? A saúde mental do trabalhador é um tema complexo. A gente procura apenas iniciar uma reflexão. Procuramos trazer as questões psicológicas, individuais, mas sem ignorar a importância do grupo, das relações e do ambiente. Fica o convite para que em cada local de trabalho seja criado um espaço de trocas saudável e de confiança, para que todos possamos desempenhar nossas funções com excelência e propósito. Daí as referências, então, Cabeça e Coração, Mito de Sísifo, O Espelho, 11 Premissas do Planejamento Selvagem, Sofrimento e Adoecimento no Trabalho, Meditação em um Instante. Nós agradecemos e agora abrimos para uma discussão. Quero ouvir um pouquinho vocês.